Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando o Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa e como ajustar, resolver alguns problemas que podem acontecer durante a tua integração ou alguma migração do Salesforce. Assuntos que o nosso especialista aqui em Salesforce responde toda semana aí pra gente. E aí, Ariel, como é que tá? Tudo certinho? Boa, fala Dala, beleza? Vamos pra mais uma, né? Bora pra cima, bora pra cima. Hoje, Ariel, o nosso assunto vai ser o jeito ideal de integrar sistemas legados com o Salesforce. Eu tive que ler aqui minha colinha porque o nome é complexo pra mim. Não tô tão habituado assim. Ariel, pra gente começar e eu entender o quão comum é esse problema, tem muito cliente que tem dificuldade nessa integração do sistema legado com o Salesforce? Respondendo objetivamente, sim, né? É um dos principais pontos que a gente vê aí no dia a dia quando a gente fala de grandes empresas, né, que adotaram o Salesforce e aí depois do passo, né, de adotar o Salesforce, eles começam os desafios da implementação e normalmente uma grande empresa ela tem muitos sistemas, né? Então, sistemas novos, sistemas legados, né, que são mais antigos ali, e são essenciais para toda empresa grande ali, ela vai ter um sistema legado. Isso começa a gerar uma complexidade, né? E o CRM, ele precisa estar integrado com os outros sistemas para ser um CRM efetivo, para ter a visão 360 do cliente. Tu vai ter que ter os dados de outros sistemas, né, de outras informações sobre o teu cliente, todas centralizadas ali no CRM, para que a gente consiga extrair o máximo ali da ferramenta. Então, é quase como uma etapa uma fase, um momento das empresas no momento que adotam o Salesforce, é essa dificuldade em integrar, né? Em integrar da melhor forma, com as melhores práticas e trafegar esses dados ali, a gente ter uma visão única do cliente dentro do CRM. Entendi. E normalmente quando eles chegam, tipo, quais são os desafios mais comuns, assim, que vocês têm acesso, que vocês escutam dos clientes quando vai fazer essa integração? Muitos clientes eles têm dúvidas sobre como desenvolver essa integração, como fazer, porque às vezes tem muito desconhecimento do lado do Salesforce, como que eu integro os dados com o Salesforce, como é que eu consigo mandar do meu sistema para lá, quais são as melhores práticas, né, de integração com o Salesforce. Então, quando a gente fala do CRM ali da Salesforce, a gente tem algumas especificidades ali, limites e tudo mais que a gente tem que ficar atento. Esse é um dos pontos. Mas também, às vezes, o próprio cliente ele não tem tanta maturidade no ponto, no quesito integração, né? Nos padrões de integração, em como desenvolver APIs da forma correta, que sejam escaláveis, que sejam robustas, aguentem a demanda, né? Que elas vão ser sujeitadas. A gente gosta de dizer na SR que a gente não é uma mera consultoria de Salesforce. A gente atende Salesforce, a gente diz assim, não atendemos somente Salesforce, a gente atende Salesforce e tudo o que precisar integrar para fazer um bom uso do Salesforce. Então a gente atende em todas as camadas ali de integração e aí com isso a gente acaba entendendo, ou tendo aprendizados, né, e tendo alguns processos para garantir que essas integrações vão estar funcionais, vão estar 100%, né, funcionais no final do dia. Sim. Ô, Ariel, e tem algum case que tu lembra, assim, ó, que quando vocês chegaram ali naquele case, vocês olharam e vocês viram que a forma como eles estavam fazendo essa integração do sistema legado deles ali não era tão ideal e vocês conseguiram trazer para uma forma mais fluida, Uhum. que tivesse uma capacidade melhor ali de fluxo de dados, alguma coisa assim? Então, a gente tem um case de integração que foi na V4, né, a V4 Company. Eles passaram por esse desafio de integração, eles fizeram uma integração para consumir as APIs da Salesforce. E aí, talvez por não seguir as boas práticas ou não ter daqui a pouco o entendimento das especificidades que eu comentei ali do Salesforce, acabam que eles estavam com um desafio de ultrapassar o limite de consumo de API diário, né? Então, começou a aumentar o volume de dados nessa integração, então são alguns critérios ali que a gente avalia na hora de mapear uma nova integração. O volume de dados foi aumentando e eles, por não estar preparados para esse volume de dados, começaram a estourar os limites ali de consumo de API e aí ocasionalmente também, né, inevitavelmente gerando custos ali para a empresa. Tá? Então esse é um case assim de uma forma de integração que não está preparada para a escala, né? A solução ideal, né, a forma de resolver esse problema é utilizando a API de bulk, que é a API de processamento de dados em massa. Então eu posso mandar milhões e milhões de registros em uma única integração. Então isso fica preparado para a escala, né? Daí faz com que
os consumos de API sejam reduzidos ali, a gente volte à normalidade e o sistema fica preparado para escalar. Entendi, daí tu consegue deixar todo o sistema fluindo de uma forma mais sadia ali É isso no aí, processo. exatamente. Show. E tem algum caso que vocês assumiram ali, vocês fizeram a integração do zero? E como é que existe um manual, assim, como é que vocês fazem essa etapa de integração de Uhum. um sistema legado? Assim, tem inúmeros casos, tá? Porque é difícil alguma empresa contratar o Salesforce e não ter que integrar algum outro sistema com ele. Então, sempre tem alguma integração, mas tem alguns cases bem bacanas, assim, de setores diferentes. Então, do agro, que é a Stara, o nosso cliente, a gente teve um case de integração que a gente teve que fazer num projeto do governo ali, algum incentivo ao crédito agrícola que estava rolando, e a empresa queria, né, estrategicamente para ela era muito importante ter essa integração feita com o BNDES. Então, a gente trabalhou nesse projeto, nesse case de integração, construindo uma integração do zero com as APIs do BNDES para conseguir crédito para financiamento de máquinas agrícolas e tudo mais. Então, foi um case bem legal, assim, um pouco diferente, né? Perguntou sobre os passos, né? Isso, Quais se o tem passo a qual passo. qual é o manual, assim, de Uhum. a regra que vocês usam? Na SR a gente construiu um processo. Tem um processo de análise ali, de diagnóstico de integrações. Então, como a gente colocou como etapa um é de fato identificar qual é o objetivo da integração. Identificar o objetivo principal. Que nem nesse do caso nesse case da Stara que a gente comentou, era então possibilitar que a Stara participasse ali dos créditos agrícolas ali no BNDES, que era fazer a integração da API do Salesforce da Stara para o BNDES no momento em que fechasse a oportunidade, fechasse a venda ali. Então, identificar o objetivo principal da integração. Aí, a partir do objetivo, né, o objetivo principal, a gente começa a gente tem o segundo passo é começar a identificar informações essenciais, técnicas e não técnicas, para fazer a integração ser funcional. Então, por exemplo, eu analisar o volume de dados, até esse case da V4, por exemplo, né? Se a gente fosse fazer essa integração do zero, já iria avaliar questão de volumetria de dados, quantos contratos vocês emitem por mês, qual o volume dessas informações que vão ser trafegadas ali do Salesforce para outro sistema e vice-versa. Então, analisar a volumetria é essencial. Também, qual a velocidade de sincronização desse dado. Tem cenários, então, que a gente precisa que aconteça na hora, e tem outros cenários que a gente não precisa da informação no momento que ocorreu, então a gente pode trabalhar com processamento em horários específicos para fazer essa integração em horários não fazer a integração direta, né? Que a gente chama o dado online, o real time e o near real time também. Então, que são alguns conceitos mais técnicos. Um outro ponto bem relevante, que é muito importante mesmo da gente analisar, é entender se aquele dado que está sendo trafegado, ele precisa ser armazenado dentro do Salesforce ou não. Isso é importante porque quando a gente fala de CRM, o CRM tem a visão 360 do cliente. Só que é difícil eu ter ali dentro do CRM todos os dados do meu cliente, porque daí começa a ficar um volume de dados muito, muito expressivo ali, muito relevante, e pode acarretar em custo para tua empresa, porque o Salesforce tem limites de armazenamento também, né, ali dentro do CRM. Então é muito importante tu analisar e saber quais os dados têm que estar salvos lá dentro e quais podem ser consultados online via demanda. Então, por exemplo, eu quero consultar o extrato do meu cartão, que daí, pô, eu tenho meses e meses de extrato ali do cartão. Então, isso daí provavelmente é um cenário onde tu vai consultar online, ele não vai ficar todo o extrato da vida toda do cliente, de todos os clientes da empresa, né? Uma empresa que tem 5 milhões, 10 milhões, 100 milhões de clientes, como é que fica, né? É muito registro. Então, analisar quando que o dado precisa estar no Salesforce ou não é bem importante também. Um outro ponto também importante é saber qual é a direção do tráfego ali da informação. Então, eu estou mandando do Salesforce para outro sistema, ou eu estou mandando de outro sistema para o Salesforce. Então, isso tudo vai impactar ali no escopo da integração e quais os times vão ter que fazer integração com quais sistemas, né? Ou até em empresas com a parte de tecnologia mais madura, elas vão ter daqui a pouco uma camada de integração, então poder com esse time que cuida dessa camada de integração, fazer essa ponte entre o sistema legado e o Salesforce também é super importante. Depois, né, da gente mapear essa parte aí de o dado vai da onde para onde, a gente tem que fazer esses alinhamentos, né, com as equipes envolvidas. Então,
Dependendo de como vai ser feita a integração, eu vou ter que ter desenvolvimento no sistema legado, ou eu vou ter que ter desenvolvimento nessa camada de integração, ou daqui a pouco eu tenho um eventual desenvolvimento dentro do Salesforce. Então, o alinhamento com essas equipes é muito importante, até para definir um padrão de dados. A gente está falando o mesmo idioma, né? É muito comum a gente ver, é muito comum em empresas complexas, assim, com integrações complexas, de ter dificuldade em traduzir o dado, sabe? No contexto financeiro, o nome da pessoa é outra coisa, sabe? E aí no de venda é uma outra informação. Todos esses sistemas se conversando, ter essa padronização do dado é muito importante. Um outro ponto importante, esse aqui não é um requisito, mas é altamente desejável e a gente colocou no nosso processo, é criar uma estrutura de log dessa integração, né? Então a gente conseguir registrar, é como se fosse um registro mesmo ali de entradas, por exemplo, né? Ou de saídas da integração. Então eu poder saber quando que essa integração foi realizada, qual o status dela, qual foi o dado que foi trafegado, essas informações para que a gente consiga ter um plano de contorno, um plano de contingência, caso aconteça algum cenário que não foi mapeado, dê algum erro na integração, alguma indisponibilidade do sistema, a gente consiga ter essa informação, esse log para poder atuar. Se a gente não tem isso, acaba ficando cego na hora de analisar um problema em produção, e aí isso pode ocasionar em decisões erradas, em análises equivocadas e pode gerar prejuízo. E perda de dado também pode Com acontecer. certeza, perda de dados Show. também. Aí, acho que depois dessas premissas todas, a gente tem insumo para partir para o desenvolvimento. Nosso time daí vai baixar a cabeça, focar, né, time de desenvolvimento Salesforce, se tiver algum time de desenvolvimento do cliente ali, do sistema legado, ou daqui a pouco até na camada de integração, mas, enfim, começa o desenvolvimento do projeto. E aí é importante nessa parte de desenvolvimento de projeto também, o desenvolvimento estando pronto, é muito importante, a gente coloca muitas práticas de qualidade de software ali, né? Então, padrões de desenvolvimento de código, a gente conseguir seguir as boas práticas do Salesforce para não evitar ter aqueles, extrapolar os limites, né, da Salesforce, para não ter custos extras. Além disso, também práticas de teste, né? Então, ter uma boa cobertura de teste, testar o código que foi escrito, isso é uma prática imprescindível ali para desenvolvimento. E depois, né, desses testes também, como a gente está falando de integração de Salesforce com o sistema legado, é importante a gente fazer esse teste ponta a ponta. Então, num ambiente seguro, num ambiente de homologação, é uma etapa do nosso processo, a gente inevitavelmente vai fazer essa etapa de teste de integração, validar com o cliente se a integração, se o dado foi trafegado da forma correta, como eles esperam, para daí a gente ter o aceite dele, né? Para daí dizer, ó, esse desenvolvimento, esse projeto está pronto para subir para o ambiente produtivo. E aí, quando a gente chega na parte do ambiente produtivo, cara, o essencial é um bom planejamento, né, dessa publicação. Porque a gente está falando de empresas que às vezes operam 24/7, ou tem uma janela muito curta para fazer manutenção de sistema, né? Então a gente tem que entender muito bem o cliente, entender muito bem a operação, planejar muito bem como que vão ser feitas as etapas dessa publicação para que elas fiquem encadeadas, fiquem conectadas da forma correta e não dê nenhum problema durante a publicação. Então, de nada adianta a gente testar, garantir que no ambiente de desenvolvimento, homologação está tudo bonitinho, se a nossa estratégia de levar isso tudo para produção não está bem feita. Então, e aí quando o problema acontece em produção é o pior cenário possível, né? Antes de acontecer assim em ambiente de desenvolvimento, a gente consegue ainda corrigir. Então, um planejamento é muito importante e definir daí, então, o momento, em que momento do dia vai ser feito no final de semana, vai ser feito fora do horário de expediente, em qual momento que essa publicação vai ser feita, e também um plano de contingência, caso realmente dê tudo errado, aconteceu algum cenário inesperado, e a gente consiga voltar o sistema para o estado funcional dele antes da nossa publicação, né? Então, essas etapas aí são essenciais, a gente vê com o nosso processo de mapeamento, desenvolvimento e publicação de uma integração ali com o Salesforce. Sim, tem que estar preparado para o momento de crise também, né? Exatamente. Caso... E da tua experiência, Léo, tipo, tem mais ou menos assim, quando a gente vai fazer essa integração, que a gente vai partir ali
para a implantação mesmo dessa, tudo que a gente projetou, a gente vai botar em prática ali. Quanto tempo mais ou menos tu acha que é necessário para, por exemplo, no caso da Stara, quanto tempo foi que o sistema precisou parar Uhum. para fazer essa implementação? É muito tempo? Ah, tá. Eu tava pensando já em tempo de projeto. Eu ia falar, 1 mês e meio. Nossa, meu Deus, caos. Não, não, mas o Salesforce ele funciona na nuvem. É um dos sistemas. Quando não existia o termo cloud computing, já existia Salesforce na nuvem. Então, o que que acontece? A ideia, a publicação do Salesforce, ela é bem madura nesse sentido. Então, não tem disponibilidade do sistema, falando de Interessante. Salesforce. Porque ele tem as versões do servidor, eu tenho redundância, então eu vou atualizando a minha instância e quem está logado, operando, utilizando, ele não sente. Ele não Entendi. sente isso. Mas não quer dizer que não dê problema. Porque se tu subiu alguma coisa Sim, com que não falha, estava perfeito. exato, vai dar problema. Então, o downtime do sistema não tem, mas se tu subiu alguma coisa que não tá bem testada, não, né, não Se tá, não tá não foi, madura para subir não tá ainda. madura para subir, quando o usuário, né, estiver usando o sistema, vai estourar erro. Certinho. E para produção, então, disso seria um mês e meio, é isso? Depende muito da integração, né, do nível de complexidade, o Sim. tamanho da integração, quais as. Porque assim, a gente fala às vezes de integração de um sistema X para um sistema Y, mas a gente está falando de vários cenários. Tô falando daqui a pouco de processar um pagamento, envio de boleto, tudo, sabe? São vários cenários que tem integração. Então, não tem uma receita de bolo, sabe? Se eu disser um tempo, 1 mês aqui, vou tá mentindo, porque daqui a pouco tem integrações que a gente pode fazer em 2 semanas e tem integrações que levam 4 meses, 5 meses para fazer. Sim. E, cara, nesse meio dessa conexão, através de uma API, por exemplo, com um sistema legado ali, existe algum mecanismo de segurança que a gente consiga colocar nesse tráfego Boa. de informação ali a ponto de a gente estar seguro de não ter vazamento de dado ou Uhum. validar alguma coisa ali no meio do caminho? Boa. Sim, tem sim. Primeiro ponto, né? Um primeiro disclaimer aí, ou uma consideração para fazer é que na Salesforce, toda API ela já tem um mecanismo de criptografia, então tu não consegue bater nas APIs. Por exemplo, vou conectar na API lá no Salesforce da Stara. Não, tu não vai conseguir, se tu não tem a chave de acesso. Então é uma chave criptografada, um token de acesso que ele só libera para uma aplicação específica que o administrador da org do Salesforce libera. Então já tá todo esse arcabouço aí de segurança dentro do Salesforce. Só que eu tenho também, né, saindo do Salesforce para outro sistema. E aí a gente precisa de alguns mecanismos também. Normalmente, grandes empresas aí que já têm uma maturidade de software, elas têm um time de infraestrutura, né, de nuvem normalmente, ou até local ali, mas um servidor local, alguma coisa assim. Mas então tem boas práticas ali de cloud, né, de computação na nuvem mesmo, para garantir que essas APIs vão estar seguras no ambiente ali do cliente. E aí, para fazer essa comunicação de um sistema para o outro também tem mecanismos. O mais comum é uma autenticação via JWT, né? Que é um token de autenticação. Que aí a gente consegue fazer meio que um. É tipo um. Eles chamam de. O conceito é handshake, né? Que é um aperto de mão entre os sistemas. Então, eu sei a chave aqui de criptografia para mandar para ele sabe a minha, e aí eu consigo saber, verificar que esse dado que está sendo empurrado para o meu sistema é de uma fonte confiável. Sim, é uma certificação ali no meio do caminho. Exatamente. Show, show de bola. E tem algum ponto que faltou a gente falar, de repente, nesse episódio aqui sobre essa questão do sistema, a integração com o sistema legado ali junto ao Salesforce? Que Deixa tu eu acha que é pensar. importante, Rafa, acho que é Pois é, eu tô importante a gente pensando. tocar nesse ponto aqui. Ah, a dica final que eu dou é se tu não tá confiante, não tem o domínio sobre integração de sistemas e tá com esse desafio na tua empresa, chama ajuda para evitar problemas maiores. Chama a SR. Chama a SR. Chama a SR, então, se tu tá passando por esse desafio aí, tá daqui a pouco pensando em fazer essa integração do sistema legado e tá um pouco inseguro, pelo visto, então, não vale a pena tentar sozinho, porque o cara que estiver mexendo no sistema vai dar problema. É, Então entre em contato com a SR, a gente vai deixar o link na descrição aqui para entrar em contato com a SR. E como é que faz para te seguir, Ariel, falar contigo direto também? boa. @o Ariel Salesforce no Instagram, eu tenho no LinkedIn Ariel Dornelles. Tô um pouquinho de férias ali no LinkedIn, mas vou voltar com tudo. E @srconsulting.io também, IO.
é a nossa consultoria aí. Quem quiser tá passando pelos desafios de integração aí, precisa de um apoio aí, de uma consultoria especializada, a gente está à disposição. Show de bola. Uma pergunta só de curiosidade, Ariel. Se eu entrar, por exemplo, agora na página lá da SR e enviar meus dados, como é que funciona esse contato? Vocês fazem tipo uma. Boa. Legal, legal. O pior é que é genuína curiosidade Aham. agora. Não, então, acho que teve algum. Eu gosto de trazer bem esse case da página da SR, Aham. porque é uma integração de um site externo com o Salesforce. Sim, A gente legal. usa Salesforce, então aqui, como é que é? Casa de ferreiro, o espeto é de prata. Aham. Tá certo. A gente usa o Salesforce na empresa, então eu tenho o nosso site externo com um formulário de captação, né, de contato. Esse formulário, no momento que preenchido, ele integra com a minha ferramenta de Marketing Cloud da Salesforce, que eu faço o disparo das jornadas, eu começo a mandar minha comunicação por e-mail para ele, dando feedback que eu recebi o contato dele, que alguém vai entrar, né, receber o interesse dele e que alguém vai entrar em contato. E isso já integra com o meu Marketing Cloud, já está integrado com o Sales Cloud. Então esse lead entra no meu funil de vendas lá no Sales Cloud para o meu pré-vendas entrar em contato com ele depois. Show de bola. E tem certificação no meio do caminho aí? Tem Tem tudo, a sim, criptografia? tá tudo criptografado. Show Não de adianta tentar hackear lá. Show de bola, show de bola. E se tu gostou desse episódio, já clica aqui embaixo, te inscreve. Tá enfrentando algum problema como esse ou algum outro problema com o Salesforce, deixa um comentário pra gente conversar aqui no podcast sobre isso. Lembra de favoritar no Spotify, caso esteja nos ouvindo no streaming, Deezer, Spotify, Castbox, tem inúmeros hoje em dia aí. E a gente espera aqui no próximo episódio, belezinha? Falou, um abração! Valeu!